que aquilo que a Igreja Católica sempre pregou para ele não era verdade. Até que ele abriu o texto de Romanos 1 e disse que o justo viverá pela sua fé. E ele disse, foi como se os portões do céu fossem abertos. Acabou. Não tem mais ninguém para me acusar. E aí conta-se que uma vez Lutero teve um sonho onde Satanás estava lá acusando Lutero e dizendo assim: ô Lutero, você não pode fazer tudo o que você está fazendo por causa disso e disso. Você é um pecador miserável que faz isso. E aí no sonho, Lutero vira para Satanás e diz assim: tem mais? Satanás diz: tem, aqui ó, isso. Tem mais? Não, acabou, é isso aí. Aí ele foi lá e pegou o tinteiro e escreveu de cima a baixo naquela lista: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Eu não devo nada para ninguém. A Bíblia diz que o escrito de dívida que constava contra nós foi cravado na cruz. Então, gente, se eu não consigo restaurar, a cruz consegue. A cruz consegue. Abra aí a sua Bíblia em Isaías capítulo 61. Isaías 61. Preste muita atenção nesse texto que a gente vai ler. Depois nós vamos lá para o Novo Testamento para fazer uma comparação com esse texto. Isaías 61, os 3 primeiros versos dizem assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Imediatamente, abra lá Lucas 4. Lucas 4, a partir do verso 16 até o verso 21, diz assim: indo para Nazaré, onde foi criado, falando de Jesus, entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje cumpriu-se a escritura que acabais de ouvir. Até aqui. O que muita gente não percebe ao ler o texto de Lucas 4, dá para lembrar que é o texto de Isaías 61. É o mesmo texto. Só que lá em Isaías, o profeta diz que Jesus era ungido de Deus para
evangelizar os quebrantados, proclamar libertação aos cativos, colocar em liberdade os algemados, dar vista aos cegos, dar liberdade aos oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor, anunciar o ano da vingança do Senhor e socorrer os habitantes de Sião. Quando chega aqui em Lucas, 8 séculos depois, Jesus apanha o mesmo texto, começa a ler o texto, ele lê o texto de Isaías 61, mas ele para na metade. Depois você pode conferir em casa. Jesus só lê até a metade. Não tem em Lucas 4 o dia da vingança. Cadê a palavra que era para o pessoal de Sião? Por que Jesus não leu tudo? E Jesus disse aos seus ouvintes: hoje o que está escrito em Isaías se cumpriu. Mas e a segunda parte não vai se cumprir? Porque o senhor não leu. E o ano da vingança? E as promessas aos habitantes de Sião? Gente, Jesus parou de ler na metade, porque o dia da vingança se cumpriu no Calvário. Se cumpriu no Calvário. Ele está dizendo o seguinte, ó, daqui para frente, não existirão mais dias de vingança, porque o dia da vingança se cumpre em mim. Toda a justiça de Deus foi satisfeita em Cristo. Por isso que Lutero leu e ficou: em paz o justo viverá pela fé. Foi por isso que Jesus Cristo disse lá na cruz: ó, está consumado, ninguém deve mais nada a Deus. A cruz é o maior instrumento de reparação deste universo. Se você não pode reparar, a cruz reparou. Tudo é resolvido na cruz. Muita gente, mas muita gente tem uma enorme dificuldade com um negócio chamado de perdão. Eu não consigo perdoar, pastor, só me perdoa. Eu não consigo perdoar, porque vai ficar aquela sensação de que se eu perdoar, vai ficar por isso mesmo. A pessoa fez, e eu simplesmente perdoo. Vai ficar por isso mesmo. Meu amigo, se você é crente, não ficou por isso mesmo. Ficou na cruz. Ficou na cruz. E o preço não foi pequeno, não. O preço foi o Filho de Deus. Depois do sacrifício de Cristo, não tente sacrificar outras pessoas por causa daquilo que elas fizeram. Parece injusto, mas graça não tem a ver com justiça. Ficou na cruz. Então, se estiver ao seu alcance reparar, faça o que Manassés fez. Vai lá. Faça o que precisa ser refeito. Mas se não for possível reparar, se jogue diante da cruz e diga: na cruz eu encontro liberdade, na cruz eu encontro descanso, porque a cruz é o maior instrumento de reparação desse universo. Faça como o poeta brasileiro disse que nós devemos fazer, e nós cantamos hoje aqui. Ah, como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. Deixa ele na cruz. E depois que você deixa, e não ter que andar ansioso de nada, senão
sobre ele lançar cada problema, cada aflição. A vida de Manassés nos mostra isso. Se você puder reparar, repare. Se não puder, descanse na cruz. E por fim, a vida de Manassés nos mostra o seguinte: nunca menospreze a sublimidade do perdão de Deus. Como nós vimos no início, Manassés ele desceu a níveis absurdos de iniquidade. Mas olha aí o que diz o verso 12 e 13. Se você tirou do texto, volta lá para o texto de Crônicas. 2 Crônicas 33, o verso 12 e 13 dizem assim: ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Que coisa extraordinária isso aqui. Você consegue acreditar que esse foi o mesmo homem que sacrificou os seus filhos? O mesmo homem que matou os filhos. Esse camarada foi aquele que levou Israel a praticar pecados piores que as nações pagãs. E a Bíblia está dizendo sobre ele aqui, ó: Deus se tornou favorável para com ele. Você consegue entender o que significa a graça de Deus? Você consegue perceber o que o arrependimento genuíno é capaz de fazer com um homem? Não importa quais caminhos uma pessoa tenha trilhado. O perdão de Deus, a graça de Deus é capaz de ir lá e resgatar essa pessoa. Nunca menospreze a sublimidade do perdão de Deus. Charles Spurgeon diz que Manassés é o filho pródigo do Velho Testamento. É aquele que foi muito longe. Foi viver na terra distante. E Deus foi lá e o resgatou. Jamais menospreze o perdão de Deus. Há um pensamento que o pessoal aqui da igreja, que começou lá na Laje, há 9 anos atrás, sabe que esse pensamento me acompanha. E como que esse pensamento tem abençoado a minha vida? O pensamento diz assim: não há nada de bom que Deus nos dê que não possamos estragar. Não há nada de bom que Deus nos dê que não possamos estragar. Mas não há nada de estragado que Deus não possa restaurar. Quantas coisas estão estragadas, apodrecidas, adoecidas nas nossas vidas, mas que Deus é capaz de restaurar. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus é um Deus de perdão, Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de restauração. Eu encerro dizendo o seguinte: um dos homens mais influentes, para muitos o mais influente do cristianismo depois do apóstolo Paulo, foi um camarada chamado Agostinho de Hipona. Agostinho foi tão influente que Lutero, quando caiu lá de joelhos e clamou a santa dele, disse no meio daquela tempestade: Santa Ana, se você puder me salva, que eu entro para o mosteiro e vou servir a Deus. Qual foi o mosteiro que ele escolheu? Um mosteiro agostiniano. Se identificou desde o início com as ideias de Agostinho. Calvino
mergulhou de tal forma nos escritos de Agostinho que nas Institutas, que é um clássico da fé cristã, existem 750 citações de Agostinho. Isso é um absurdo. Então veja como que Agostinho, ele influenciou Calvino, ele influenciou Lutero e ele influenciou o mundo. Qual é a obra mais famosa de Agostinho? Confissões. É a mais famosa. E é uma obra que rasga os séculos e que abençoa a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. E ela é chamada de Confissões porque, em grande parte, o ministério de Agostinho foi construído sobre o milagre de que Deus podia perdoar e usar um homem que havia se vendido a uma vida tão depravada por muito tempo como a vida de Agostinho. Leia a vida de Agostinho. Existem biografias. A minha monografia de conclusão de curso do seminário foi sobre a vida de Agostinho. Impressionante as depravações daquele homem. Quando eu comecei a estudar para fazer o TCC, eu falei, não é possível que esse camarada fez tanta coisa ruim. Era um dos homens mais depravados. E Deus foi lá e resgatou. E ele escreve um clássico onde ele confessa os seus pecados. E ele diz que a graça de Deus transformou a sua vida. Meus irmãos, a vida de Manassés é um exemplo de como o homem pode ir para tão longe de Deus, mas como a graça de Deus é capaz de ir lá e resgatar a vida desse homem que está longe do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê o privilégio de confiarmos, de louvarmos, de adorarmos e de agradecermos a Ele por graça tão sublime, tão maravilhosa, que salva a vida de pecadores miseráveis, que salva a minha e a sua vida. Amém.